tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí a autoidentificação somática, dentro da autossomatologia. Esse verbete é um processo mais dedicado à turma da Invex. Será que hoje tem gente da Sinvex aí? Tem? Tem você? Você está aí todo dia. Solamente, né? Aí me sorte, não foi eu que escolhi o verbete. Eu coloquei na relação, mas não fui eu. Agora, a autoidentificação somática é a abordagem acurada do jovem inversor existencial, moça ou rapaz, ao próprio corpo humano, a fim de conscientizar das potencialidades e detalhes específicos do novo veículo de manifestação consciencial recebido por meio da genética, adaptando-se de modo mais eficaz ao uso do corpo fole, entrosado nesta vida com a execução satisfatória da autoproex. Agora, a fatologia aqui, essa aqui é uma das maiores que eu já apresentei. Eu vou ler só alguma coisinha. O soma recebido sem instruções de uso, a elaboração do manual de utilização do próprio organismo, o autorreconhecimento da nova máquina corporal, o autodiagnóstico de potencialidades e imperfeições do neossoma. Agora, ainda aí dentro, a gente ainda falou, o preparo para superar o recorde pessoal de longevidade lúcida no cômputo das últimas 10 vidas intrafísicas. O invexograma pessoal, a Invexolândia. Agora, depois nós falamos aí na caracterologia, 12 condições básicas pessoais sobre o processo, que é a função de embasamento da vida intrafísica própria da autoidentificação somática, que deve ser desenvolvida minuciosa e teatricamente de modo prioritário, ou antes da análise dessas condições básicas que nós falamos aqui. O mater pensene predominante, a família nuclear, a carreira profissional, a saída da casa paterna, e por aí vai. São 12. A autoidentificação somática constitui providência proexológica inteligente e avançada para todas as consciências jovens quando reconhecem terem feito curso intermissivo pré-ressomático. Você já promoveu a identificação meticulosa com o próprio corpo humano? Reconhece a relevância de tal providência técnica? Agora aqui, pergunta. Quando detectada a mini falha, tipo estresse com horário, que técnica usar para corrigir a mini falha? Olha, é colocar toda a racionalidade e lógica nisso para renovar, fazer a reciclagem. O problema é ver qual é. Para a gente falar aqui, teria que saber o que é para encaminhar a pessoa por aquele viés, aquela vertente, aquela linha de manifestação. É só pelo exemplarismo que eu posso ajudar minha esposa, que embora já tenha se projetado com lucidez, parece ter medo do autoenfrentamento e da autopesquisa, buscando conforto na religião. Olha, mostra seu exemplarismo através de fatos também, pondera com ela sobre os fatos que vão ocorrendo, que às vezes, né, a pessoa vai acudir para acabar com a auto-mimese, né? Desde muito novo tive experiência fora do corpo, porém só no ano 2000 pude ter conhecimento comprovado que se tratava através de seu livro, mas já há algum tempo não tenho conseguido obter sucesso na experiência. Hoje estou com 27 anos, há alguma forma de voltar a ter essa experiência? O problema aí é trabalhar mais e participar dos cursos que a gente tem sobre o processo de projetabilidade para psiquismo. Desenvolva mais o seu EV e a sua sinalética, que isso vai ajudar você a fazer a sua projeção. Outro, sou descendente de portugueses e durante vários anos me dediquei à cultura japonesa, ao Zen budismo e com simpatia pelo Bushido, mas com 22 anos percebi que estava vivendo uma auto-mimese. Minha dupla é ocidental, mas já namorei 3 japonesas. Sábado fui a uma livraria,
perguntar sobre algum livro específico referente ao Japão feudal. E, para surpresa, o consultor me atendeu, era um filósofo especialista sobre o Japão feudal. É necessário eu praticar imersão na cultura para resgatar um passado tão remoto? Viagens, aprender idioma, ao risco de auto-mimese? Olha, você tem que perguntar para você, é o processo da maniologia, ou seja, você está com a nostomania? Nostomania é a mania da nostalgia. É aquela pessoa que força a barra a respeito de uma saudade sobre determinado tema, assunto ou área de manifestação. De modo que você tem que olhar isso. Qual as vantagens de você estudar o processo da cultura japonesa hoje? Teria que fazer um levantamento disso, eu não posso dizer nem sim nem não. Agora, eu quero te dizer o seguinte, eu tive muito contato no meu passado com a China, e a China é um produto direto do Japão. O Japão é um produto direto da China. Então, veja, eu fiz curso depois de pós-graduação no Japão. Estive na China, Filipinas, esses lugares todos por aí. Agora, então, veja, mas eu não fiquei preso a esse processo, não. De qualquer maneira, arigatou gozaimasu. Agora, aqui hoje nós temos a Gazeta do Iguaçu, que é de ontem, segunda-feira, ou de hoje, segunda-feira, 25 de maio. Na primeira página está, Cognópolis, Foz ganha o bairro do conhecimento. O projeto Vila Consciência, maior conjunto residencial da cidade. Depois, na C4 aqui, ó, tem a página aqui, Bairro do Conhecimento será o maior condomínio residencial de Foz. Projeto inicial conta com 202 lotes que formam a Vila Consciência, localizada em Cognópolis. Condomínio de estudos criado nas proximidades de CAEC. Pronto, já estão usando, parece que são os primeiros a usar, assim, tecnicamente o nome. Agora aí fala sobre o Instituto Internacional de Projeciologia, o CAEC. Fala que o Instituto foi reconhecido de utilidade pública desde 98. Fala também que o pesquisador aqui é o próprio objeto de pesquisa, de acordo com a Conscienciologia. Fala também de algumas cidades, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Manaus, Porto Velho, Salvador e São Paulo, que tem centros educacionais de autopesquisa. E está aí uma página inteira no jornal. Está bem constituído. E aqui está falando que foi a turma também aí, que ajudou a turma do CAEC. Agora, gente, eu queria falar uma coisa para vocês. De vez em quando eu trago um ou outro objeto, só para quebrar a tendência do processo aqui de ser tudo muito, assim, muito teórico, né? Certas coisas. Então, hoje eu queria falar para vocês sobre aquecimento global. E mostrar como é que esse negócio de aquecimento global é uma coisa séria, braba, complicada e complexa. Eu estou aqui com um jornal muito interessante, que é o jornal de ontem, Estado de São Paulo. Na página A26 está falando aquecimento global. No Alasca, o degelo faz o solo se elevar. Em vez do aumento do nível do mar, o derretimento eleva a terra. Agora veja, a maré alta retrocede, a terra simplesmente não para de subir. Aliviada do peso de bilhões de toneladas de gelo, a terra se elevou. Agora a terra altera as fronteiras. Em Junot, por exemplo, dá uma alteração da geleira 10 metros a cada ano. Os lençóis freáticos afundam e os córregos e zonas úmidas secam. A terra emerge para substituir as zonas úmidas perdidas. Agora, ó, para mostrar isso para vocês, que é um negócio difícil da pessoa a gente falar, né? Que, como é que é? Como é que a terra sobe, sendo que, vamos entender bem isso, o processo do mar, como é que fica? Se ele está subindo, se derreteu o gelo, foi para o mar, o nível do mar tem que subir, não é isso? Eles falam, por exemplo, que Ipanema vai desaparecer, o Rio, aquele negócio todo, Rio de Janeiro. A maioria dessas cidades, vamos dizer, de beira de mar. Agora, então, veja, vou mostrar para vocês na técnica, para a gente ver o processo geológico, como é que é interessante. Uma bobagem.
e a elevação. Agora aqui, isso é engraçado, parece um paradoxo, uma loucura. Esse negócio parece uma contradição, dizer que a Terra sobe, no entanto está subindo. Ela sobe mesmo, porque as coisas todas vão expandindo, né? Porque aquele peso do gelo desapareceu. Vocês estão entendendo, né? Tonelada em cima. De modo que fica aí a nossa lição do dia. Tá certo? A respeito da Terra, a vida é dura. Pode falar. Existe também o comentário de que esse tal do planeta X, planeta Yubiru, tem um monte de nome aí, que esse planeta estaria aí influenciando com energia e estaria afetando também a questões aí de... É um planeta de fora? É. Não, isso é bobagem. Isso é bobagem, né? Desde 1947 que eles falam nisso. É chamado planeta chupão. É. Que chupava, que ia equilibrar, você está entendendo, o eixo da Terra, uma opção de besteira que tem nisso. É que ele diz que ele tudo isso é mito, bobagem, besteira, eles criam processo. Inclusive tem um palestrante até que fala que já tem países, né, que já estão fazendo estoque de alimentos, essas coisas todas. Mas isso é tudo papo furado. Tudo é conversa, papo furado. É isso aí, papo furado. Pior do papo é ser furado, né? Não tem jeito. Mas olha, de modo geral, então a autoidentificação. Você, se devia te falar hoje, porque você é o único representante que tem aqui da Sinvex. Sabe como é que é? Esse povo não aparece aqui, eles têm medo da gente. Essa meninada. E você é o único cara mais intrépido, indômito, corajoso, né? Que enfrenta aí os processos. Mas olha, você chegou a ler aí direitinho o verbete? Entendeu tudo? Como é que foi? Olha bem isso aí. Como é que nós estamos? Agora veja, eu não sei, né, se eu estou falando deserto com isso. Parece que, não sei, né? Mas pelo menos eu insisto. Valdo, não sei se a gente tem que fazer uma merchandising aqui, né? É que nós vamos ter o curso Inversor Cobaia agora no final do mês, né? E a gente precisa desse povo aparecer no curso também, que tá fraco, né? O Nonato vai ser o nosso técnico lá, né? E eu e a Lídia vamos trabalhar com eles. Agora, esse verbete vocês podem falar nele lá, pode ajudar vocês lá. É uma colaboração indireta. É indireta, né? Eu, às vezes, aqui, eu ajudo os outros sem querer. Não é isso? É um gancho, né? É um gancho. Às vezes dá certo. Val, como é que aqui na caracterologia, sim, como é que a pessoa pode então auto-identificar, né, no caso do inversor ou do reciclante, a somática através dessas variáveis, tipo dupla evolutiva ou mater pensene? Família, tudo bem. Ele começa a identificar o corpo dele, a condição que ele está ajustado, e ver a relação disso com essas características. Agora, a maioria disso aqui vem antes, às vezes, daquilo que a pessoa vai analisar. Então, uma coisa pode vir antes, pode vir durante, pode vir depois que ele descobriu a situação de examinar a si mesmo. Agora, o problema é ver o seguinte: o corpo humano é o objeto que a gente tem para se manifestar aqui. Nós não temos outro. Então é muito importante que a pessoa veja. E outra coisa, esse objeto, ele é novo. Ele é ímpar, ele é singular. Não tem nada igual. É totalmente inédito. Você não teve nenhum corpo igual a esse aí. Então é uma coisa complexa. Isso aí precisa ser estudado. Por isso que tudo que diz respeito ao corpo aí no caso, cria um problema danado. É o caso do macrosoma. Que ninguém, quantos milhões de anos que nós temos essa vida na Terra e ninguém falou nisso. Não é esquisito isso tudo? Então o problema de fazer auto-identificação de corpo não é fácil, não. Isso que eu chamo do corpo fole. Mas como a pessoa pode avaliar, fazer essa avaliação do corpo e relacionar isso com a questão de dupla ou a questão de mater pensene? Dupla, é uma coisa muito séria o corpo. A pessoa se identificou com o corpo, que dupla que ele arranjou?
é uma dupla contrária ao sexo dele ou a favor. Pode ser homossexual, pode ser heterossexual, por aí ele vai ter que estudar. Quem é que tem? Como é que é? Como é que é a situação? Então, isso tudo influi demais. Carreira profissional. Hein? E no caso da carreira também profissional. Por exemplo, esse nosso amigo que teve aí, hoje na hora do almoço, vocês estavam falando que todo mundo gostou demais da palestra dele. Eu falei que o homem era bom, vocês lembram ontem? Foi muito bom. É esse gigante que teve aí. Agora, o que quer que se passe? Que o cara tem mais de 2 metros de altura, né? E é grandão, forte, bem proporcionado e tal. Mas agora o problema dele é o seguinte, foi uma das coisas que eu falei com ele, a identificação do corpo. Coincidiu aí com a vinda dele. Pelo seguinte, ele é muito, dentro de tudo que ele faz, ele é muito cerebelar. Ele não é cerebral. Entende? Então eu insisti com ele, para ele escrever livro, que a gente poderia ajudá-lo nisso. Por causa dessa experiência de dezenas de países que o homem passou, fazendo assistência da TACOM, de tudo quanto é jeito. Agora está faltando ele deixar o legado dele do ponto de vista mental somático, racional, lógico. E outra coisa, fazer um auto-revezamento para a próxima vida. Isso é de uma lógica danada. Ele me ouviu muito, etc. tal. Ele já escreveu só artigo, eu nunca escreveu livro nenhum. Então eu insisti com ele para ver como é que faz. O Eduardo ouviu tudo lá que eu falei. É a vida. Agora veja, até que ponto que ele se identificou com o corpo dele, você acha? Eu acho que não. Que ele não se identificou? Não, ele não se identificou. Vocês estão entendendo bem? Por que não? Por que não? Ele não viu que ele recebeu um corpo desse. O ideal, a lógica, era para ele raciocinar com a cabeça. Agora veja, quem é ele? Está na cara, que ele é tipo Livingstone, aquele cara todo que descobriu o Ártico, descobriu não sei o quê, fazia expedição disso, fazia expedição daquilo. Esse aí está do mesmo jeito. Até que ponto que isso é uma nostomania? Eu não falei nada disso para ele, estou falando agora para vocês. Teve gente aqui que viu a palestra dele? Sim, eu assisti. É fora de série, o homem não brinca. Outra coisa, isso foi um sucesso. Muita gente quis fazer pergunta, estava até passando da hora, foi preciso do Eduardo entrar na história. Ele é fora de série. Mas você vê que ele escolheu uma área, ele já vinha com aquela tendência à assistência, porque ele escolheu uma área, ele quase foi padre. Tudo dele é assistencial da TACOM. Agora, por exemplo, aí a gente teria que perguntar, mas isso aí ele teria que estudar mais ele mesmo, né? Ele seria um completista da TACOM, igual o Chico Xavier? Pode ser. Por que não? Mas não, isso aí a gente não sabe, né? Precisa de ver, né? Até que ponto que foi. Agora, ele teve algumas doenças bravas, né? Inclusive leishmaniose, que não é fácil. Malária também. 2 malárias. Não, malária a gente admite que é um negócio bravo, mas isso, todo mundo que chega a um determinado ponto, na mata tem. Mas agora, leishmaniose é uma coisa brava. Agora, sério. Nesse caso, então, dele, a questão dele pesquisar, auto-identificar o soma dele é importante dentro da carreira dele, porque ele também viajou, ele foi para lugares onde... Pois é, mas veja, a gente não pode viver pelo cerebelo, Sim. que é o caso dele. Você sabe, TACOM é cerebelar, é o subcérebro abdominal, entende? Umbilico chakra. Ele está nessa. É tanto que ele falou que ele tem dificuldade para escrever. Agora veja, ele está igual às nossas meninas aqui, as nossas moças, que tem complexo de inferioridade mental somática para escrever, que é a bobagem, que a gente tem fazendo uma força danada para todo mundo superar isso. Que são só tipo operárias, são tudo operárias braçais, trabalhadoras braçais, quer dizer, ele está desse jeito. Uma outra coisa, ele estudou só administração, mais nada. A administração é a continuação do processo aí do cara. Vocês estão entendendo? Então é muito importante a gente averiguar essa cobaia que apareceu para nós. Eu não sei se vocês examinaram isso nesse nível. Chegaram a ver isso, né? Foi a única coisa que ele fez para a administração. Isso está bem dentro do processo. Por exemplo, ele não estudou medicina, ele não fez, por exemplo, filosofia.
Se eu tivesse feito filosofia, só já teria mudado um monte de coisa. Hein? A teologia, porque ele quis estudar para padre, etc. Né? Pois é. Mas então veja, é totalmente psicossomático dentro da cerebelologia e não dentro da cerebologia. Vocês entenderam, né? Aqui. Olha só, essa técnica da escrita, isso funciona até ele virar, a pessoa virar, por exemplo, orientador evolutivo, aí já não precisa mais disso para o autorrevezamento. Não, eu acho que não precisa, desde que a pessoa faça um processo de parapsiquismo maior. Mas a maioria aí não tem parapsiquismo ainda. O parapsiquismo é que abre as portas para outra dimensão. É só outra dimensão que pode substituir o processo da escrita por causa do autorrevezamento. Então, do desperto para lá também já substitui, é isso? Não, começa, mas isso não quer dizer nada. Pelo seguinte, às vezes é muito importante para a própria pessoa o livro que ela escreve, não é para os outros. Entendo. Então, às vezes a pessoa tem necessidade disso. Mas nem toda... Agora é o registro. Agora veja, com o passar do tempo o livro vai ser modificado, vão ter outras coisas no lugar dele. Isso. Mas tira a palavra livro e coloca registro. Então você vai ter uma vida aqui que você não deixou lugar, e o grafo-pensene. Então, grafo-pensene, a grafo-pensenidade, essa ninguém vai poder escapar. Sempre vai ter. Você veio aqui para ter uma assinatura pensene, que a sua vida é isso. Que sinal que você deixou? Qual o rastro? Então é como se todos os orientadores evolutivos que existem, não é todos os orientadores, não é isso? Todo mundo que vem nessa dimensão precisa deixar um rastro. Onde é que está a sua assinatura? Que dentro? Agora o livro é básico, porque ele reúne a mental somática, o pensamento, a teoria, a filosofia, o princípio da pessoa, mostrou quem ela é. Dentro dos estudos é muito importante a gente ver as pessoas, por exemplo, a gente pode ver numa personalidade o nome, a data, a nacionalidade, a filosofia, a obra-prima, a síntese, o megatraforo, o megatrafaro, o mito da própria vida da pessoa, o auto-parapsiquismo dela. A coisa mais difícil aí é o auto-parapsiquismo. Eu já estou colocando aqui na listagem que eu fiz ali no fim. Você entendeu aí no caso? Então como é que é? Então o processo de livro é muito mais sério do que eu estou falando. Atualmente ele é crítico. Para nós. Não, atualmente na Terra ele é crítico. Não é para nós, é para todo mundo. Todo mundo. O serenão, se ele já tem capacidade de fazer um registro maior do que isso, possivelmente ele tem, porque ele domina o processo, ele já é diferente. Mas ó, eu acho que até evoluciólogo precisa escrever livro por aí. É tanto que eu tenho desconfiança que esse cara lá, que eu acho, que é o Anaximandro, que está lá no fim do mundo, ele parece que estava escrevendo um livro quando eu vi sobre o processo de personalidade, consciência. É tanto que eu estou de olho nisso. Ele é lá para os lados da Finlândia. Entende? E esse cara parece que ele é evoluciólogo, não sei. Desconfio. Entende? Então, agora, arranja argumentos contra o livro. Se você arranjar, manda para mim. Professor Valdo, até hoje, esses anos todos que eu defendo isso, não vi ninguém que pudesse derrubar esses critérios. Professor Valdo, e aqueles compositores... Compositor não adianta nada, isso é música. Pintor, então isso aí não tem nada a ver. Música não fala nada. Não fala Por exemplo, nada. toda música precisa ser interpretada. Então, é uma linguagem que precisa de intérprete. Isso não presta. Tá. Tem que ter uma linguagem que você entende na hora. Você tem que eliminar os atravessadores. Música não presta. É uma beleza, eu gosto muito de música clássica, tal, uma opção de coisa. Agora, por exemplo, eu música, pintura, essas coisas todas. Então, a pintura também é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. Na realidade, eu fosse pintor. O foco seria o livro, porque você está atingindo o mental sono e aí é... O problema é a mensagem. É a mensagem. A mensagem artística, ela é sempre mais pobre. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Do Manet, do Monet,
Você está entendendo? Tudo é mais pobre. Por quê? A pessoa não traduziu. O outro chega lá e traduz pela cabeça dele. Isso não é ideal. Se dá a opinião dele, ó, minha opinião é isso aqui, ó, e fim de papo. Acabou. Acabou. É claro. Está entendendo? Está claro. Agora, você faz um negócio, não. Mais claro do que isso. Olha, lembre-se daquele negócio do padre, lá o pé, o freio, o pé, o tal lá, o francês, que eu fui fazer o negócio do epidiascópio e fazer a projeção das obras dele. Então eu descobri que ele estava dando a conferência dele num monte, nas paróquias todas no Brasil e fora do Brasil, desde a Europa, e um dos quadros de pintura estava de cabeça para baixo, que era arte moderna. E ele teimou comigo, aí ele foi examinar e viu que eu tinha razão. Aí ele começou a me dar razão. Eu era rapazinho, eu era adolescente. Aí foi aí que depois eu tive que fazer umas sessões espíritas com esses papadraiadas todos dos dominicanos lá. E ele deixou a batina depois. Agora veja, eu falei com ele, a mensagem artística, ô Pé, eu não dou valor. Eu era garoto, na minha terra eles queriam que eu fosse pintor, por causa eu ganhava todos os concursos de gibi, de desenho de história em quadrinho. E com o passar do tempo eu até fazia desenho, dava para os outros, eles mandavam no nome deles e ganhavam os prêmios lá, que era muito dinheiro, era 10 mil reais, era um dinheirão para a gente. Mas por que aí você achou importante que a gente ouvisse esse senhor de ontem? Como é que é? Por que você achou importante que era a gente ir para lá e ouvir ele falar sobre aquilo tudo? Ouvir falar o quê? Eu não entendi. Aquele sem... Como é que é o nome dele? Ronald. O Ronald. Por que o senhor achou importante a gente assistir a palestra do Ronald ontem? Gente, esse homem, quem é que já veio aqui com experiência pessoal de Tacom superior a ele? Ele é o maior que já apareceu nesses 14 anos que eu estou em Foz. Maior. Não é maior em tamanho. Estou falando em maior em qualidade, tá? Quantos países ele teve que ele falou lá para você? Foi só 90 países. É praticamente quase a metade dos países todos esse homem foi. Eu não tive 90 países na minha vida. Ele quis saber da minha vida, eu falei uma opção de coisa para ele, onde é que eu estive, o processo do Japão, da China, disso, daquilo, na África. Também vi um monte de coisa. Mas eu falei, ó, eu não estou nessa. O meu processo é Tares. O processo é outro. Tacom é outra vida. Agora, ele, se não fizer nada nessa vida, ele vai fazer na próxima. Ele já está preparado para isso. Conseguiu superar a situação. Valdo, muitos de nós tivemos vidas como a dele antes, parecidas? Alguns, né? Alguns. Preparou para vir para o curso terminar? Maioria. Agora, a maioria teve dentro da área artística, que em parte é dele, né? Ele ainda está carregado nisso. Tem muita arte nessa história. Você vê, quem gosta de fazer essas coisas são justamente os artistas. Aquela dona bonitinha lá, aquela lá do cara, não está fazendo isso agora? Sim. É um monte desses artistas de Hollywood que sai por aí, as donas mesmo, fazendo o processo, assistindo as crianças da África, aquilo. Bacaninha, muito bom, está fora de série. Agora está até criando problema para essa dona lá, por causa dos filhos dela, da adoção, né? Agora, para acabar com isso, parece que ela apareceu agora num festival toda de... Né? Os jornais deram ontem, anteontem. No fim aí de semana, essas revistas, trouxeram a dona lá com um big de um vestido fora de série. Entende? Para chamar a atenção. Tá, agora outra coisa, sobre o verbete, quais os principais dificultadores nesse processo da autoidentificação somática? A questão de mudança de gênero interfere nisso? Interfere. É um dos que mais interfere, você acha? É por isso que tem lá o livro do Balzac, né? Eu viver num corpo de homem? Entendeu? Existe muito disso. Agora, é a maior bobagem. O povo, a gente como consciência, nós ainda raciocinamos muito como bicho, né? Animais. A gente dá valor para corpo em matéria de decisão. A gente tem que dominar o corpo, seja ele qual for. Não interessa. E a maior prova disso é esse reorganizador que vem num corpo de idiota, quer dizer. É coisa pior do que isso? Não é terrível isso aí? Se a gente pensar bem, como é que fica?
Agora, o que eu vejo é que nós precisamos de ver o essencial. O essencial, às vezes, é o que eu gosto de chamar de prioridade, que é o ideal. É aquilo que está na ponta. Por isso que eu falo, verdade relativa de ponta. Isso é que é importante, haver ponto. Agora aqui, na fatologia, o corpo em oposição à psique. 8ª linha. Poderia falar um pouco sobre o assunto? O problema todo é o seguinte, mente e cérebro, é isso aí que ele está querendo que a gente fale aqui. Mente e cérebro. A primeira coisa é examinar o que é a mente e o que é o cérebro. Eu recomendaria a você a fazer uma assinatura da revista Mente e Cérebro, que é agora da neurologia, que atualmente eles chamam de neurociência, que é onde tem lá o Nicoleles e a turma toda que participa dessa revista. Vale a pena estudar. Ali mostra a diferença entre mente e cérebro. Por exemplo, a psicologia. A gente tinha muita, vamos dizer, uma certa, pelo menos, esperança que a psicologia fosse caminhar mais sério. Então eles criaram a parapsicologia dentro da psicologia. Agora aí teve a psicologia transpessoal. Nada disso. Tem um monte de faculdade no Brasil que não tem a transpessoal até hoje. Então veja, é um fracasso danado, porque vem o problema do profissionalismo, a pessoa precisa de ganhar dinheiro, se ela começa a dar o conta, dá um processo, como é que sobrevive, é um problema. Então a psicologia está nessa, eles estão mais ou menos paradões e entrar no vácuo da medicina. Quer dizer, o vácuo da medicina qual é? É olhar só o processo do soma, a coisa que precisa, para render dinheiro no fim do mês. Então, a indústria da saúde apareceu, agora tem a indústria da mente. A indústria da mente hoje já torceu tudo. O próprio Freud já foi para o espaço, já tem outras coisas. Agora veja, o que é a psicologia? É a psique, ou psique, como alguns gostam de falar, mas é psique. Psique é a mente, é o processo da mente. Então, é o cérebro pensando. Agora veja, nós aqui estamos falando de consciência. A consciência seria a consciência pensando. Então é além do cérebro, é o paracérebro, a situação toda, é aquilo que interessa. Então vamos deixar desse negócio de ficar nos prolegômenos e ir aos finalmente. É o que nós estamos tentando fazer com a conscienciologia. Ir aos finalmente, ir ao essencial, ir ao prioritário, ir aquilo que no momento evolutivo é o melhor para nós. De modo que cérebro é o processo da oposição psique e o corpo. O que é que nós falamos aqui, seria bom falar mais uma vez aí para o nosso amigo, o seguinte, no seu corpo o que interessa é o tampo da sua cabeça, é isso aqui. Mas tudo é muleta, é instrumento para isso manifestar. O que interessa mesmo é aqui, a sede mesmo da sua consciência está aí. É tanto que um monte de gente vive sem braço, vive sem perna, vive sem, às vezes, um rim, vive sem um pulmão, mas agora, tirou o cérebro, a pessoa empacota e veste pijama de madeira. Não é isso? Pode falar. Em uma certa tertúlia, você colocou um questionamento seguinte, que a atividade física, quando feita na esteira aeróbica, seria assexuado, e que uma atividade física feita dentro da água, uma natação, por exemplo, seria sexuada. Você podia falar a diferença, o porquê na esteira aeróbica seria assexuado? A água, ela faz carinho a você. O nome não é carinho, o nome é outro. Como é que chama o nome? Você sabe? Eu posso falar o nome? Como é que é? É a mão boba. Como é que chama a mão boba? Tem um nome. Não é só carícia, tem outros nomes para isso. Então o problema é a mão boba. A água é isso. Lembre-se do menino de Copacabana que arranjou um buraquinho na beira da piscina? O cara que anda na esteira não fica nisso. Só se ele estiver vendo mulher pelada na televisão ou qualquer coisa. Mas só pela esteira não. Agora a água não. A água é terrível. O negócio é muito sério, porque mexe o corpo todo. É o problema do contato, o tato. Contato. Com, hífen, tato. Contato. Está entendendo? Aí é que é o sério.
Agora, uma pessoa andar, não. Ele está fazendo exercício o corpo inteiro. Agora, tudo isso ajuda a sexualidade também, você sabe disso. Só que tem que eu acho que a água é mais sexual. Como o povo gosta de falar, sensual. Mas, agora, a mão boba, você sabe o que é a mão boba? Tem uns nomes para isso. Passar a mão, etc. Tal. Então, a água é isso, ela vive passando a mão na gente quando você está dentro dela. Então, por exemplo, eu procurar, porque eu trabalho justamente com atividade física com as outras pessoas. Então, por exemplo, eu trabalho mais a parte de conscientização. Pois é, a hidroterapia, por exemplo, tem gente que se dá bem na hidroterapia, mas eles não andam na esteira. Eles não gostam. A hidroterapia, nessas últimas décadas, tem sido muito usada, né? Você teria, por exemplo, assim, uma listagem de atividades que seriam somente atividade física que seja assexuado? Assexuado é um negócio difícil, né, dentro do processo. Agora, a maioria é quando não tem ilustração nenhuma, mas é preciso ver como é que a pessoa pensa. Qual que é a pensionização dela? Porque, às vezes, pela pensionização, ela tem outras coisas, né, que tem a fantasia sexual, que piora tudo. Agora, isso é difícil. Uma outra coisa, as atividades que a pessoa gosta de ter outra pessoa para fazer, por exemplo, o esporte, é um processo mais sexual do que o outro. Agora, do ponto de vista de natação, você tem que ver a praia. Você quer lugar mais de praia, por exemplo, fora de uma fila de nudista, o lugar que parece mais com isso é uma praia, não é? No entanto, é um processo democrático, de alto nível, bacana. Mas veja, é um processo de nudez. E é muito fácil a gente ver as praias, inclusive de nudismo. Na própria Europa tem. Parece no Brasil agora também andaram criando algumas. Então, é isso. Tem uma luta, eu acho que é o judô, que os dois homens ficam se agarrando o tempo todo também, né? Isso também tem sexualidade. Isso? Acho que é o judô. Os homens eu acho que é o... Não, é o sumô. Sumô do Japão é assim, mas são os caras enormes, cada um mais gigante e monstro do que o outro, é o sumô, é o sumotori. Você acha que mesmo entre homens tem processo de sexualidade? Ali não tem muito não, o negócio ali, como é que vai ter com aqueles monstros? Pois eles são criados como monstros de propósito. Eu vi essas coisas de sumô, estudei tudo no Japão, o sumotori, já escrevi sobre isso. Isso aí é o seguinte, é o processo de tradição. Agora, você quer ver sexo? No Japão é outra coisa, não é no sumotório. É o kabuki e o takarazuka. O takarazuka das mulheres e o kabuki dos homens. Ali sim é que tem sexo. Foi esses caras que eu andei atendendo. E essas donas também que eu atendi lá na Sakurai Clinic. Eu atendi lá com o médico também. Mas, pode falar. Professor Walter. Existe alguma relação entre, eu acho que eu já até perguntei isso, o senhor deve ter comentado em outras tertúlias, né, onde a temática soma aparecia, em relação à pressão alta e uma espécie de inadaptação ao soma, uma dificuldade de adaptação ao soma? Não, a inadaptação ao soma pode se dar com uma série de alterações e doenças, entende? Um monte de condições disso. Agora, as inadaptações mais sérias que tem diz respeito à sexualidade, que é justamente o processo dos gays, das lésbicas, isso tudo é inadaptação ao soma. Então, que a pessoa recebeu um corpo e ela usa de outro jeito, ela não segue as instruções de uso. Mas então, por exemplo, o fato de uma pessoa, a consciência ter muita energia demasiada para esse soma, eu lembro que o senhor já comentou alguma coisa. Não, isso aí é com a gente. Por exemplo, as minhas coisas maiores, as minhas maiores mazelas são tudo a mais. Tudo tem hiper. Hiper isso, hiper aquilo. É hipertensão, hiperacidez, hiperatividade, que eu digo com o processo da workaholism. Tudo é hiper. Agora, por quê? Porque eu passei muito tempo sem ter corpo. Parece que eu fiquei um pouco assim, defasado com isso. Quando eu peguei, eu achava que eu podia fazer tudo. Agora, meu corpo também não é. Meu corpo não é igual ao do nosso amigo que teve aí. Ele é mais ou menos normal, não tem tanto excesso, nem para cima, nem para os lados. Não é isso? Agora, eu não sou Marcus Planck, está entendendo? Eu sou mais ou menos normal nessas minhas coisas.
Agora, o problema foi por isso que eu comecei a estudar o processo do macrosoma. Eu estou tentando, na verdade, fazer uma relação entre a questão da energia e, na verdade, o tronco encefálico, essa região que mexe com o sistema nervoso autônomo, né? Que vai acabar... Pois é, o sistema nervoso autônomo, as pessoas, elas são dominadas por ele demais, porque não tem parapsiquismo. Quando aparece parapsiquismo, você já começa a dominar o sistema nervoso autônomo. Ele deixa de ser autônomo em certas coisas. Aí é que é o X. Isso aí ainda vai demorar muito para a medicina chegar lá, para a humanidade entender isso. Então é aí que a gente vê aquele meu negócio, por exemplo, que eu vou no fundão, aquele monte de médico, colega da gente de várias áreas da área da saúde, e eu falo, o que interessa mesmo é a energia. Com a energia é superior à caixa orgânica do Reich, as coisas todas que estavam aí. Aí eles falam assim, não, então nós te desafiamos, você vai comprovar isso aí? Eu falo assim, vamos comprovar da seguinte maneira, quem é que se habilita aí, que eu vou mexer no processo da batimento cardíaco? Aí apareceu um casal, e depois no casal eles decidiram que seria a moça, que era médica, que ia se submeter ao processo. Então eu virei para eles e falei assim, o que vocês querem? Vamos ver, vamos medir tudo isso aqui agora. Olha bem como é que está antes, durante e depois. O que vocês querem? Bradicardia ou taquicardia? E eu falei com ela, aguenta aí, manda seus cachorros em cima de mim. Já que você está contra mim, te vira, porque o que você quer que eu faça? Aí lá pelas tantas a moça começou a sentir o negócio todo, sem eu tocar nela, tudo na frente dela só. Sem eu tocar nela. Agora, meti ficha, o que eles falaram. Você está entendendo? Aí eu falei assim, não, porque eles pediram para dar uma taquicardia. Aí a moça começou a taquicardia. Ela falou, não, para, você tem razão. Aí todo mundo ficou com aquela cara de tacho, eu até saí de lá, deixei. Isso foi no fundão. Você está entendendo? Agora, veja, isso a gente pode fazer fácil. Os russos gostavam de mostrar isso com o sapo. Colocava o sapo aí, jogava energia e parava o coração dele. Matava na hora. Agora, eu acho que fazer com pessoas é melhor do que com sapo. Eu não quero matar sapo, né? Para quê? Inclusive, eu tenho um meu vizinho aí, que é meu amigo. Esse sapo que tem aí. Rom. Eles inventam lá, rom. Aí eu sei que já vai chover daqui a pouco. Agora, o caso é esse. Você está entendendo como é que é? Então, por exemplo, através da energia, você está mexendo no sistema nervoso autônomo de outra pessoa. Veja só a sutileza aparente do assunto. Mas isso é uma marretada. Você pode matar uma pessoa. Já pensou, a pior tortura que pode haver é através da energia. Você mata a pessoa na hora. Você faz uma opção de coisa, mata na hora. Os russos sabem disso. Para mim, já teve muita gente que já fez isso. Eu sei que, por exemplo, no meu caso, eu já até comentei, estava querendo investigar mais sobre a questão da ansiedade, né? Mas eu estava tentando verificar até que ponto incompetência energética minha também influencia nesse aspecto, em relação ao processo cerebral mesmo. E outra coisa, numa clínica, seja ela qual for, quanto mais o clínico dominar a energia, melhor para todo mundo. Mas primeiro para ele se entender. Esse é um caminho muito sério. Então é uma coisa para se pensar, né? Agora, você vai ver que com o tempo você domina uma porção de coisas. O yoga, por exemplo, eles procuram dominar problema da digestão, uma porção de coisas. Isso já é o início do princípio do domínio do sistema nervoso autônomo. Tudo é um jeito. Agora, a gente mexendo com energia demais, você acaba chegando nisso. O sistema nervoso autônomo é até secundário, né? Você sabe. A coisa mais séria é aqui. É o que a gente pensa, aquilo que você delibera, o que você determina. Então, esse processo da intenção com a vontade atuante é muito mais importante que o resto. Vale a pena pensar por aí. Professor Valdo, B. Na página 60, em Ciclologia. Ciclologia, o ciclo ressoma, dessoma, ressoma.
E o ciclo do heterodespertamento proexológico. Só poderia falar mais sobre esse ciclo e a identificação somática para Olha, a ressoma, dessoma, é muito importante a hora que você escreve um livro que entra dentro desse ciclo. Você vai entrosar uma coisa com outra e não vai perder o seu track. Quer dizer, você não vai perder seu rumo. Aquilo fica marcado. Entendeu? Que é a ressoma, dessoma, ressoma, que é o problema da intermissão. Então você vai lá e volta para cá. E o segundo ciclo? Agora o segundo. Vamos entender bem. Heterodespertamento proexológico. Por exemplo, o que é que eu faço com vocês? É isso. Tá certo? Tá certo. Até a Apex, por exemplo. Atualmente a Apex está fazendo isso com a turma. Mas eu é que fiz com a turma dos apexistas, ou apexólogos. Não é isso? É o heterodespertamento da Proex. Aqui eu fiz um monte de heterodespertamento, não foi só da Proex, não, só de coisa. Aqui é a conscienciologia, né? A conscienciologia que está fazendo. Agora não sou eu bem, não. Primeiro é cada um de vocês, segundo vem os amparadores de vocês, terceiro vem os assediadores de vocês. Esses às vezes são mais importantes que eu. Porque às vezes a pessoa chega aqui pedindo alguma coisa, né? Isso aí já vê que já tem gente atrás impulsionando. Aí eu chego no fim da história, tá? O meu serviço é de agente retrocognitor. Eu falei isso desde a criação do Instituto. Tem lógica essas coisas, ô João, você acha? Mas é. O problema é esse. Com o tempo a gente vê que tudo isso tem lógica. Vamos ver o que a gente faz do ponto de vista da vivência com essas lógicas. Senão está danado. Vivência. Como é que fica? O que vocês estão fazendo com a lógica que vocês já conhecem? Isso é o processo filosófico. Hoje o Arlindo não está aí, eu não posso falar nada contra ele. Entende? Da história. Mas fala. Professor, na página 62, eu queria saber o que é o pêntalo indexológico e jubileu indexológico. 11 e 12. Você tem que pegar os verbetes que já tem sobre isso aí. Sobre os dois? É o melhor, porque lá dá a definição com muito detalhe e exemplo. Tá certo? Bom. Esses são fáceis. Tem alguém que tem aí o micrófono na mão? Para alguma coisa? Não? Tem mais ninguém? Como é que é? Pode falar. Se para ser agente retrocognitor também pode estar fazendo o TACOM, né? Pode. Tem muita gente que tem a nostomania, ele só lembra do processo, cada nostalgia que ele quer fazer. Então, às vezes, ele lembra disso. Por exemplo, atualmente não tem tanta gente interessada no feudalismo, nas questões da monarquia e outras coisas mais. Por exemplo, o que é que o Lula, com essa turma do PT, está querendo? Eles estão querendo voltar para a monarquia. A monarquia lá, da Espanha, da Laura, da turma. Por quê? Quanto mais pensar, os jornais mesmo já estão trazendo isso. Eu falo aí, desde que apareceu essa conversa. Eles falam sobre o terceiro mandato do Lula, o terceiro turno dele. Veja, quanto mais chegar na condição de repetir a mesma pessoa, mais se aproxima do processo monárquico. Isso é o quê? Regressão. Estão andando para trás. Monarquia já era. Agora veja, o Lula tem cara de rei, não tem? Mas volta lá nesse senhor. Volta no Ronald que veio ontem aqui. Ele Sim. Pode ser um agente retrocognitor. Pois é, mas agora o problema todo é esse. Quando a retrocognição é boa, ela expande a pessoa e empurra a pessoa para frente. Aquilo vai avante e não anda para trás, tipo nostomania. Isso aí é uma retrocognição. Então a pessoa que faz a retrocognição e fica lá, é igual aquela pessoa que vai socorrer aquele bairro que está na sarjeta e fica lá, ele não sai. Ele tem que pegar aquele povo, melhorar aquele ambiente, ou tirar todo mundo de lá para um ambiente melhor, que não seja degradado.
Agora, a retrocognição, a maioria disso aí é retrogradação. Quer dizer, mas de certa degradado. forma ele pode estar fazendo isso. Hein? De certa forma ele pode estar fazendo isso. Pois é, muita gente aí está fazendo isso. Agora, por quê? Porque foi só um curso intermissivo, a primeira vez que dá uma reciclagem tão forte, as pessoas ainda não têm gabarito para renovar tanto, às vezes, ela às vezes estava com o olho maior do que a barriga, ela quis arranjar tudo de uma hora para outra, achando que podia, e às vezes o amparador ou o evoluciólogo falou, não, você aguenta. Agora chega aqui, ela medra, ela tira o corpo fora, tudo isso tem. Então o problema nosso é ver o prioritário dentro das nossas potencialidades. A gente não pode fugir disso nunca, não tem jeito. Quais são as potencialidades nossas? Nós estamos aplicando tudo que nós temos, aquilo que a gente recebeu, a gente está sabendo retribuir, distribuindo isso em alto nível. Esse é o caminho. Agora, o corpo humano não é fácil, né? Começa tudo por aí. E nós precisamos dele o tempo todo, ninguém pode fugir disso. Você quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar para o senhor o limite ou o cotejo entre a autoidentificação somática e o autodomínio somático pelo mental soma, no sentido da autocura. Como é que funciona isso? Aí funciona quando a pessoa começa a dar valor para os processos de energia e de parapsiquismo que ela tem. Então ela começa a aplicar isso de uma maneira mais lógica. A hora que ocorre isso, ela começa a recuperar os processos num nível mais elevado. Tudo que eu tenho feito na minha vida é objetivando essa meta. Esse limite pode estar tanto no corpo quanto no mental soma, assim, na capacidade consciencial, mas tem um limite do corpo. Não, o processo todo é a vontade da pessoa, né? Não, o corpo a vontade não joga na intenção. Agora, na intenção, a hora que ela faz uma anamnese de si mesma, uma autoavaliação e vê os potenciais que ela tem, ela vê o que ela faz. O problema todo é esse. Agora veja, mesmo quando você tem boa intenção, você pode estar com um excesso. Tem muita gente com boa intenção. O meu caso, por exemplo, o meu workaholism foi um erro. Eu tinha 28 anos, me deu um infarto. Eu devia ter moderado aquilo. Se eu tivesse moderado, não teria chegado ao infarto. Poderia ser que só daí uns 10, 20 anos que eu teria hipertensão. Agora não, eu senti o dono da pelota por cima da carne seca, entende? Com uma disposição impressionante, sabendo o que eu queria. Naquela ocasião já tinha 14 anos que eu já sabia o que eu ia fazer. Eu estava com 28. Eu comecei com 14, sabendo? Então veja, com a maior das boas intenções, eu não tinha má intenção nas minhas coisas. Entende? Eu não tenho nada assim para lembrar, para me arrepender de qualquer coisa que eu fiz. Nesse setor, nessa época, as coisas que eu estava fazendo. Não tem nada sério assim que possa, entende, perturbar meu sono. Não lembro de nada. Só a bobaginha da época, besteira. Aquilo que a gente chama de pecadinho de mocidade, todo mundo tem. Isso faz parte do serviço. Mais uma coisinha só. Há pouco tempo atrás, o senhor falou, aqui na tertúlia mesmo, que cada um de nós, através do livro, tinha que deixar uma marca aqui na interfisitalidade. A marca maior que existe é o complexo. Isso, e que o serenão era diferente. Eu queria saber, o australiano, a marca que ele vai deixar é a do Mercosul? Qual é a marca? Assim, não, é extrafísico, né? Os caras começam a mexer na extrafisicologia e dar mais valor para isso a partir do FIEX. Então ele pode deixar a marca? Aqui, ó, presta atenção. O cara fez o FIEX, ele já está entrando na fase da dispersidade. A simconsciência, o teleguiado, o revoluciólogo, tudo está vendo é o lado de lá. Então... O problema nosso é sair da intermissão sem sair. Continuar com o rabo preso na intermissão. Agora não, o povo vem para cá e fica com o rabo preso aqui. Eles voltam para lá, alguns querem voltar de novo para cá. Quer dizer, então essa marca, inverter o processo. Então essa marca que a gente deixa aqui pode ser extrafísica deixada aqui, é isso? É o que a gente está tentando fazer. O livro é isso.
O livro é a única coisa física. Né? Então, a única coisa física que serve de base, ou de ponto basilar para o processo extrafísico. Devido à auto-retrocognição. Por isso que eu falo, se o nosso cérebro permanecesse aqui, tudo bem, mas ele também dissolve, ele desaparece. O livro é a única coisa que fica. O livro é o representante do seu cérebro. Ah, sei, porque da tem sua que fazer consciência. link. Tem que ser alguma coisa extrafísica para fazer link com o próximo. Não é só isso. Porque quem volta não é o corpo. Só isso, a coisa é muito mais pessoa. complexa. É fazer o holopensene, a forma holopensene que é para você, para o encaminhamento do seu serviço. Por exemplo, se vocês sustentarem o processo da Cognópolis aqui, já vai ser eu já tenho meio caminho andado para a minha próxima vida. Não é agora, o físico, veja, é o extrafísico. Para me disfarçar, eu venho como mulher. Para ninguém achar. Já pensou eu, uma preta retinta daquelas fortes, tal, com macrosoma preto? Vai ser o máximo. Tá entendendo? Eu posso fazer opção que ninguém vai achar que sou eu nem nada. Aí eu posso, entende? Fazer uma opção de coisa. Mas é a forma holopensene. Aí eles vão falar, mas você tem uma facilidade aqui. Ah, sim, eu gosto muito desse ambiente e tal. Isso aconteceu comigo em alguns lugares. Tá? Eu comecei até a rir lá mesmo. Fala. Professor, na página 61, eu queria entender mais em exempliologia, autoidentificação ginossomática. Quais seriam os itens para fazer essa avaliação? Onde está isso aí, hein? 61. A autoidentificação ginossomática. O exame avaliativo do próprio corpo humano pela jovem inversora existencial. Sim. O exame da ginossomática. O que uma mulher pode examinar no corpo dela? Primeira coisa, eu tenho uma pelve parideira ou não? Se ela não tem, já é uma bênção. Ela já escapou disso, não precisa de estar parindo. O ginossoma já tem que, então, alcançar um nível superior. Ela pode entrar, então, na antimaternidade cosmoética, evolutiva. Estou dando só um exemplo. Uma outra coisa, a mulher, ela é mais avançada, o corpo dela é mais avançado. Qual o nível do meu quociente intelectual desse corpo? Ele é alto? Ele é acima da média? De que modo que é? O que eu posso fazer com ele? E por aí vai. Mas esse não seria só do ginossomático? Pois é, mas você não está pedindo, né, para examinar o corpo do ginossomático? Você mesmo falou. E é isso aqui, ó, que nós estamos falando aqui. O exame avaliativo do próprio corpo humano pela jovem inversora existencial. Afinal de contas, você recebeu esse corpo aí para quê? Você está com excesso de peso? Então, a primeira coisa que você tem que chegar, a sua avaliação, a gente já deu um diagnóstico. Tem que dar um jeito. Viva a esteira aeróbica. Não é isso? Viva a FOS, né? Fitness. Como é que chama aí? Tem várias casas. Não, tem o Open. Open, né? Na caracterologia... Mas fala. Na caracterologia, você cita no item 4, saída da casa paterna. Qual é a relação com a autoidentificação? Qual a relação com a autoidentificação somática? Uma saída da casa paterna tem que ser quando a pessoa já esteja mais ou menos lúcida, o que ela vai fazer fora, né? E tem uns que às vezes são ajudados pelas próprias funções. É o meu caso, por exemplo. Eu saí da casa paterna com 12 anos, já com a função, exercendo um cargo que estava pagando meus estudos. Quer dizer, eu já era um empregado. Isso aí me ajudou demais. Com 12 anos, naquela época, veja, 12 anos, 1946, 1945. Isso não é fácil. Eu saí com 12, depois estive de férias. E saí definitivo já com 13, com 14 anos eu já estava lá, nunca mais voltei. Entendeu como é que é? Então agora, as pessoas, por exemplo, ficam aí, igual aquela moça que está lá com 36 anos na casa paterna, do mesmo jeito, não saiu até hoje. E ninguém está precisando dela, pelo contrário, é a mãe que toma conta dela. Isso aqui é o pior. Então a síndrome do canguru. Eu sou o contrário da síndrome do canguru.
Eu depois é que puxei meus irmãos, minha mãe, para onde eu estava. Criei um ambiente para eles. Noutra cidade, com outros recursos. Entendeu? Entendi. E no item número 10, você botou inventariologia pessoal. Quais seriam as variáveis, os itens que a gente tem que relembrar da infância, né? A inventariologia pessoal aí é ver tudo que a pessoa tem, né? Em matéria de aquilo que ela recebeu, as recepções na própria vida, para ver a retribuição que ela tem que dar, a partir do corpo humano. Então isso vem desde a infância até a época do momento evolutivo que ela estiver examinando. Tá certo? Gente, eu acho que está na hora, né? Tá? Só queremos lembrar para, por favor, desligar os celulares e evitar se mexer durante os próprios experimentos, aproveitando os momentos dos comentários para ir ao banheiro ou quem tiver que sair do próprio tertuliário. Obrigada.
Pessoal, nós temos ainda 15 minutos para continuar o debate, principalmente aqueles que passaram pelo experimento. Alguma dúvida, aproveitem agora. Entre os mortos e feridos aí, todos se salvaram? Como é que nós estamos? Tudo bem? Hoje a gente atendeu mais gente fora. Entende? 20 pessoas aqui, eu não sei quantos foram fora. Agora, às vezes, a responsabilidade não é de quem esteve aqui, mas são os entrelaçamentos, os contatos, empatias. Entende? Hoje eu percebi que tinha muita coisa fora, mais do que o normal, dos dias anteriores aqui. É gente física, mas a maioria extrafísica que tinha contato com alguma coisa. Uma pessoa está interessada nas coisas aí. Às vezes aquela consciência ainda não chegou perto, ainda não viu nada. Então a hora que vem aqui, não adianta atendê-la só aqui. Tem que ver porque ela está espreitando ali para dar um pulo. Entende? Arapuca, cilada, armadilha. Assédio direto, né? Que às vezes ainda nem conseguiu ainda instalar. Já estão prevendo que a situação está armando o bote. Então é aí que entra. Hoje tinha alguns aqui que eles atenderam mais fora. Mas tem que fazer a ligação pela pessoa, né? Por causa da afinidade, empatia. Rapport, né? Não foi bem atraído. Alguns foram atendidos lá mesmo. Eles deram um jeito. Agora anularam, para cortar os plugs, a tomada. O processo nosso é deslocar a tomada, né? Professor Valdo. Não, e a pessoa não fazer controle remoto. Se for controle remoto é para desligar, né? E não para ligar, né? Letra D. É isso que a gente desejaria. Dar um controle remoto só de desligar. Você está entendendo? Professor Valdo. Sim. Eu, no momento que eu passei pelo arco, eu senti um forte calor nos meus olhos. Não sei se foi feito algum trabalho específico nessa região, mas senti Não, isso aí é por causa do seu fronte chakra. Estão mexendo com você. Você é muito olhuda. Você está sempre de olho nas coisas e é extrovertida. Isso aí, às vezes, ajuda o processo de desenvolvimento do fronte chakra. Vamos trabalhar com o fronte chakra. Vamos ver o que vai dar. Você não tem medo de ver com o CX, não, né? Não. Pois é, então tá ótimo. Se prepare. Tá jóia. Obrigada. É dessa massa aí, ó, que aparece aquela evidência. É o jeito. Aí envolve o processo do soma, né, que nós estamos falando hoje aí tanto tempo. Esse é o caminho. Mas o que mais que é que tem? Alguma coisa ficou aí obscura? Aqui, ó. Professor, durante o arco voltaico, são atendidos com CX fora também, né? O que a gente tem que fazer para ajudar que continue esse processo? É você ver se você consegue sentir as sensações todas corretinhas do seu corpo e das energias. Quanto mais você sentir, melhor. Aqui, por exemplo, a maioria que ainda vem aqui ainda não tem ainda a capacidade, por exemplo, de sentir o processo que se prolonga. A maioria sente ou no coração, ou na cabeça, às vezes uns nas mãos. Mas, por exemplo, sentir esse banho de energia que é dado no final, está tudo aí, a maioria não percebe nada. Às vezes eu pergunto, a pessoa também não viu nada. Ela sente mais na cabeça. No entanto, às vezes é uma chuveirada e está mexendo até vai até no Japão aqui para baixo. Entende como é que é? E a pessoa não percebe. Então, veja, essa percepção se aumenta, vai aumentar também os resultados, a condição da pessoa, a tendência é melhorar, porque ela fica mais autoconsciente dos detalhes, entende? Vamos fazer força, o caminho é esse. Na outra vez que eu vim aqui, eu senti bem menos o cardio-chakra, só que dessa vez eu senti muito, parecia que estava aqui, assim, no final eu senti essa chuveirada. Pois é, mas é porque estão mexendo mais, você agora está mais sensível, você está mais aberto.
ou mais liberto. Mas por que essa pressão tão grande? Eu não estava me sentindo ansioso nem nada antes. E aí eu sentei ali e começou, foi a hora que eu sentei. Luiz, as pessoas se habituam com uma coisa que não presta. Entendeu? Uma condição, às vezes, que é totalmente desconfortável no início, com o passar do tempo, a pessoa se acostuma com aquilo. Tem a opção de coisa aí. A hora que mexe aí é que você vai ver como é que é. Aí vai ver que o tamanho que tá. Vai você voltar ao normal de tudo. Começa a perceber, ver o padrão, a situação toda. Agora, aqui para perceber, tem que perceber desde o início até o fim, porque os fluxos não são iguais às impulsões do processo da energia. Entende? Agora, muitos de vocês foi dada aquela enxaguada geral, você está entendendo? De tempestade. Mas a pessoa não sente nada ainda. Agora, era direto no cardiochakra, porque eu já tinha percebido uns dias anteriores. Não, é o que você está percebendo, ainda está precisando trabalhar aí. Mas a coisa toda é mais séria. Hoje, você está mais limpo em cima. As coisas já estão muito melhores. Agora, o problema seu aí é voltar ao normal, de tudo, para funcionar na sua idade atual, com o seu corpo do jeito que ele está. E vocês já estão chegando, você está chegando, você está fazendo isso chegar no lugar. A turma, de modo geral, sempre melhora, né? Acaba melhorando. A maioria sempre melhora. Professor, que amparadora que trabalhou mais hoje? Não, aqui é uma turma aí do nosso povo aí, dos chineses, que trabalha comigo, junto com o enumerador. Entende? Agora é gente que entende o assunto. O processo maior aqui tem que ser os energicistas, aqueles que sabem mexer com isso. Entende? Para cuidar no local e à distância. E é o que eles estão fazendo. Porque o processo só de limpar vocês, isso aí não é tão difícil. Alguns, por exemplo, já estão aqui a segunda vez, a terceira vez. Isso fica mais fácil ainda. Agora, o problema é cortar o rabo, cortar os anexos, entende? Cortar os outros departamentos. Às vezes pega a pessoa, de vez em quando eu vejo direitinho a pessoa que está recebendo, à distância. Às vezes eu nem conheço, nem sei quem é, nem sei como é que é. Faz parte. E para aumentar a afinidade, por exemplo, com o amparador, o que a gente tem que manter? Tá certo, tem a higiene pensênica, tem É desenvolver o processo da sinalética, não tem outro jeito. É você entender do assunto, vivenciando a coisa, não tem outra saída. É ir para a vivência. Valdo, esse à distância tem alguma coisa a ver com a pessoa que senta aí? Tem, sempre. Na hora. Agora, hoje, desses 20 aí, nós trabalhamos à distância pelo menos com 8. Quando você não fala nada, a gente sempre ouve. Melhor é não falar. Melhor é vocês procurar se harmonizar, se equilibrar para a coisa melhorar toda na vida de vocês. Se tem muito interesse, eu falo. Tem alguns aí que eu falei, uns 3 hoje eu falei umas coisas mais. O que deve fazer? Isso é quando preciso mais, é a pessoa que tem que ver. Uma pessoa, ela volta aqui por 2 motivos. Um de 2 motivos. Ou porque ela não melhorou, que ela quer ainda mais alguma coisa, é porque ela melhorou e está querendo entender mais o processo. Ou uma coisa ou outra, geralmente é isso. Por isso que ela volta. Senão não volta, entende? O caminho é esse. Professor, eu queria perguntar quanto à prioridade de estudo. Eu gosto muito de estudar português. E eu posso já ter estudado isso em outra vida. O que seria prioridade para estudar, para não se dedicar a coisas que são inúteis? Não, estudar português é uma grande coisa, porque é o processo da comunicação. O problema é o seguinte, quem estuda português é o problema que tem que levar isso para frente, é o processo da TARES, é o problema da escrita, é a redação, é a linguística, é a filologia.
Vá em frente. E viva português. Vamos nessa. Nós precisamos de gente mesmo que domine o processo aqui, quanto mais melhor. Professor Walter, com relação ainda às sensações sinaléticas, né? Você explanou algumas coisas a respeito da sensação no cardiochakra e tal. O simples fato de você adentrar no campo e começar esse tipo de percepção tem a ver com os acoplamentos que são feitos ou com simplesmente a sensibilidade, você já percebeu? Não, é a sensibilidade da pessoa. A maioria ainda não sente tudo que é feito aqui. Isso demora, está vendo? Eu pergunto. Isso demora um pouco. Agora, ó, se uma pessoa ela recebeu o arco voltaico, ela sentiu alguma coisa, ela não precisa de vir aí mais. Ela deve ficar aí e perceber o campo, como é que funciona. Depois ir lá no acoplamentar e perceber o campo. E nesses processos das dinâmicas e perceber como é que é. Com isso ela vai desenvolvendo mais. Agora tem que anotar isso tudo. E ver quais são os vieses, os fatores, as variáveis, tudo que está influindo ali naquela sensação conforme aquele dia. Que os dias variam de um para outro e as sensações também elas se modificam. Porque enquanto o senhor fazia, né, veio uma característica minha de querer controlar ali o cardiochakra, mas ao mesmo tempo veio o insight para não, que isso é natural mesmo, é questão de sensibilidade mesmo, deixa... Tem muitos que chegam aqui e às vezes eles ainda não conseguem nem se relaxar. Aí hoje mesmo eu falei com gente aqui que não está relaxando, convenientemente. A pessoa não se entrega. Outra coisa, às vezes tem pessoa que às vezes está querendo ajudar. Isso não resolve. Nós não precisamos de ajuda de ninguém a hora que senta aqui. A ajuda única é o relax, relaxar. Ter uma condição de relaxamento, para elas poder sentir mais. E outra coisa, como é sentir? É sentir dentro e fora, simultaneamente. Agora, como a maioria não tem ainda uma atenção dividida muito grande... eu vim para a gente entender o mecanismo, né, do arco voltaico. Eu lembro que o senhor já aplicou uma vez em mim, lá embaixo, né, e eu tive mais percepção na cabeça. Você é aberto, mas tem muita coisa que você não sente nada ainda da sua abertura. Você tem que trabalhar mais com isso. Agora, a primeira coisa é fazer um relax maior. Faça a receptividade. Pense nisso, receber. Aprenda a fazer a recepção melhor. Entende? Você ainda não sabe ainda. Então é assimilação. Você ainda não sabe. Com isso, você não tem mais intenção, não tem nada. A gente não percebe isso. O processo é inexperiência mesmo. Precisa de ter mais experiência. Esse banho de energia no final. E aqui eu procurei ficar relaxada, mas, como eu disse à senhora, eu não sentia até os pés. Por quê? Porque era lá e eu estou mais relaxada? Não, porque eles estavam querendo trabalhar com você em cima. A hora que trabalharam muito, isso aí bloqueou. Você mesmo. Então você estava... Outra coisa, a gente não pode estar programando nada, tem que deixar acontecer. Isso aí é como eu falo, é como se você estivesse lá num andar alto, 5º andar, e olhando para a rua. Agora, você está observando tudo que está acontecendo na rua. Lá do 5º andar, você não pode influir em nada na rua. A mesma coisa seria aí. É deixar acontecer para ver o que é. Você ali é uma cobaia dentro do processo, que está recebendo a assistência da emergência do pronto-socorro. O negócio é esse. Entendi. Agora, você, por exemplo, se der um banho que está saindo energia até no Japão, como eu estava falando. E você, eu sabia que você não estava percebendo. Se percebesse, você estaria mais relax, uma opção de coisa e tal. Entende? Entendi. Agora, ó, eu vou te recomendar uma coisa. Você já fez muito o laboratório da TENEPS aqui no CAEC? Não. Já fez alguma vez? Eu acho que eu fiz uma vez. Faz uma série deles e depois você anota cada uma das experiências, a diferença entre sua casa e aqui. Sei. Isso vai te ajudar a desenvolver. Tá. É uma das técnicas que a gente usava quando nós fizemos o primeiro laboratório, eu falei nisso. Ajuda muito você na TENEPS, vai ajudar seu desenvolvimento, vai dar a você mais lucidez no transe da TENEPS. Eu percebo essa necessidade, sim. Isso aí é bom. Farei. Pensa nisso.
Tem mais alguém aí que tem alguma coisa que ficou mal parado? Tudo ok? Deixa eu fazer uma pergunta. Por onde que você exterioriza mais energia? Pela mão ou pela cabeça? Como é que é? Por onde você exterioriza mais energia? Pelas mãos ou pela cabeça? Não, é pelo... Ou depende? Não, não é nada disso. O processo é o campo instalado. Aqui é apenas para segurar. Hoje, por exemplo, eu estava sentindo até dificuldade com o processo da mão, porque a energia estava grossa, densa. Está praticamente materializada na minha mão. É aquilo que eu chamo do feto ectoplasma. Só que tem que ir o processo que está envolvendo a cabeça. Eu vi isso umas, não sei lá quantas vezes. Entende? Agora, o problema é que entra tudo, o processo todo é do meu paracérebro para o paracérebro da pessoa. Começa tudo por aí. O resto vem depois. O fluxo é aqui. Né? Conforme o caso, envolve um monte de coisa e os pseudópicos da pessoa. Tem gente, por exemplo, igual ela, que eles mexeram da onde você faz a sua penetra. Entende? Por isso que eu estou falando, é bom você estudar agora, você vai ver a diferença das coisas. É importante. Há muita repercussão fora daquilo que a pessoa precisa. Porque tem gente que não está precisando de cirurgia nenhuma, direta. Ela está precisando de equilibrar os processos de energia com tudo aquilo que é o entorno da vida dela. Sabe, os circunstantes e as circunstâncias. Entendeu? Os processos do entorno. Isso influi muito, ajuda. Vale a pena. Professor, só uma pergunta. Eu ainda não entendi uma coisa. Quando a gente acopla ali com o campo, a gente também está doando a ectoplasmia ou a gente só está sentindo? Eu te pergunto para você. Uma pessoa sentou aí, ela pode estar recebendo ou pode estar doando, o problema é seu. Tem que examinar. Isso aí não me peça para ver, porque eu estou muito ocupado aqui com outras coisas, não dá. Aí é querer muito. Essa divisão de atenção é querer muito. É querer muito. Quando eu for serenão, você peça que eu talvez vou já dar conta de fazer isso. Mas me dê ainda alguns milênios. Tá certo? É. Quando a pessoa vai para o curso intermissivo, aquelas 9 consciências que costumam acompanhá-la, vão para onde? Não costuma acompanhar a pessoa. Equivale, quer dizer, existe 9 que representa ela. Porque às vezes ela pode ter 90 e pode não ter nenhuma. Mas assim... A média que existe é 9 por 1, mas não quer dizer que seja que está acompanhando a pessoa. Mas quando a pessoa vai para o curso... Às vezes tem 90 atrás. É um exército. Eu queria saber, quando a pessoa vai para o curso intermissivo, essas ligações assim, externas, aí como é que é? Ficam de fora? O que acontece? Fica, mas quem tem mais problema é a própria pessoa do curso intermissivo, a própria consciência. Ela que fica pensando nos outros, as ligações que tem. Se fosse com fulano seria melhor. Ainda bem que fulano não está aqui. Aquela dona, tem um monte de coisa, isso aí é o passado. Agora ela está sozinho, o curso intermissivo é individual. Entende? Ainda não tem nem dupla evolutiva que faz curso intermissivo junto, para valer mesmo, e que aquilo tenha um seguimento, ou que tenha assim um privilégio, ou uma assistência específica, não tem isso. O negócio é super individual. Eu acho que com o tempo tudo isso vai melhorar, né? Por enquanto não, ainda demora. Então, os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 13 votos online, 5 perguntas respondidas online, 24 perguntas presenciais, 70 assinaturas no livro de presença e 10 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 4 recados: Flávia Côncios, inversor cobaia, Mabel, imersão na escrita, Ana Luísa, repreendência, Marcelo Silva, IPC palestra no shopping. A eleição do verbete para amanhã e quarta-feira. Confrontação urbanística e meio de sobrevida.
Bom, pessoal, aproveitar aí para todos e os teletertulianos também, que nós vamos ter o curso do Inversor Cobaia com o conscienciograma, dia 5, 6 e 7 de junho, com o professor João Bonassi, que é inversor, e a professora Lilian Zolet, que é reciclante. Então, o curso vai estar bem dinamizado. São duas cobaias que vocês podem estar aprofundando a informação tanto sobre a Invex quanto a Resexis. Vale a pena. A gente está vendo que está com pouca procura dos inversores com relação a esse curso. Mas é bom, até bem embasado no verbete de hoje, vocês poderem avaliar qual o nível da invexibilidade de vocês, né? Para que cada inversor, qual o seu talento, trafores, para que você possa dinamizar a sua Invex. Então, o curso é dinamizado, são 3 dias, começando na sexta-feira à noite, e vocês podem fazer a inscrição aqui no CIAEC. São vagas limitadas, tá ok? Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Uniescom, a gente queria lembrar do curso Imersão na Escrita, no dia 6 e 7 de junho, final de semana. São 5 campos de escrita que a pessoa vai poder desenvolver o seu livro, vai poder fazer um aprofundamento do seu trabalho. Depois existem debates para a gente poder tirar dúvidas, apresentar sugestões da obra. Então vai ser agora no final de semana, dia 6 e 7. Os interessados podem procurar os voluntários da Uniescom. Obrigada. Boa tarde, em nome da Reaprendência, a gente queria divulgar uma nova turma do PAI, Programa de Aceleração da Erudição, chamado PAI Essencial. Então foram selecionadas, a partir de 5 turmas de experiências prévias da Reaprendência, as principais obras da filosofia. E essa turma do PAI, ela vai ser quinzenal, vai ser transmitida à distância, então vai ter uma turma grande à distância e a turma presencial. E vai ter 4 aulas iniciais sobre filosofia. Para quem não conhece, para quem não teve nenhuma oportunidade de estudar antes a filosofia, o professor Marcelo da Luz vai dar 4 aulas para o pessoal dessa turma. Então essa turma é quinzenal, começa em 10 de junho, vai ser sempre às quartas-feiras, a cada 15 dias, às 19 horas. Quaisquer informações, inscrições, a gente já está fechando a turma, na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vim aqui convidar a todos os membros da CCCI a participar nesse sábado, dia 30, às 19h30, lá no shopping. Nós vamos ter uma palestra do IPC e o tema vai ser: você já teve a sensação de estar fora do seu corpo? Então, diante desse contexto que nós estamos hoje, com a fundação do bairro da Cognópolis, e essa necessidade de nós interagirmos mais com a sociedade Foz do Iguaçu, a gente conta com a presença de todos vocês. Nós temos lá o espaço para mais ou menos 400 pessoas. A primeira palestra da Apex teve mais de 300 pessoas. A gente espera atingir esses 400 locais todos lotados. Estamos com 10 outdoors distribuídos pela cidade, com a imagem da Karina saindo do corpo. Estamos fazendo uma divulgação com panfletos intensa e a gente conta com a presença de todos para a gente fazer essa interação social e fortalecer o vínculo com a cidade. Eu vou ser palestrante e espero vocês lá para a gente debater sobre a experiência fora do corpo. Obrigado. Pessoal, só mais um recado. Lembrando a todos que todos os arquivos das tertúlias já realizadas estarão disponíveis, já estão disponíveis no site, e aos poucos todos os antigos também ficarão disponíveis. Para tal, a pessoa só precisa fazer o cadastro no site. Então ela recebe a autorização por e-mail, pelo próprio e-mail que ela cadastra, e a partir daí ela tem acesso ao site e aos arquivos das tertúlias já realizadas. Porque ainda nem todos estão disponíveis, mas ainda durante essa semana eles já estarão disponíveis a todos. Para amanhã ganha o verbete meio de sobrevida com 22 votos.